Vamos agora ver o conceito de momento torsor. O momento torsor, para todos os efeitos, é um binário que está a ser aplicado a um veio. Considera-se uma barra ligada a um dado veio e este veio está encastrado, por exemplo, numa outra peça ou na parede. Deste lado é colocada então uma força de 10 newtons e deste uma outra força contrária de 10 newtons. Note-se que os eixos assumidos são y, coincidente com o eixo do veio, x e z, coincidente com a direção das cargas. O somatório das forças dá igual a zero, pois os 10 menos 10, segundo z, são zero. Mas o que acontece em termos de momento? Repare-se que a distância que vai daqui a aqui é d, e a mesma que vai daqui a aqui. Esta força de 10 newtons vai então provocar um momento nesta direção de d vezes 10. E esta outra força de 10 newtons vai provocar um momento também com o mesmo sentido de d vezes 10. O que significa que as duas forças combinadas estão a provocar um momento torsor igual a 2 vezes d vezes 10. Portanto, estamos a falar de 20d. Este é o momento torsor que vai ser aplicado então ao veio na direção y. Note-se que um veio inicialmente assim, com linhas horizontais, depois sujeito ao momento torsor, estando aqui encastrado, as linhas vão deixar de ser então paralelas, portanto vou manter aqui a nossa geometria do veio, e após a torção, o que vai acontecer é que as linhas, vou desenhar aqui muito leve, estas linhas horizontais, estas linhas na direção do eixo, vão deixar de ser então na direção do eixo e vão torcer. Dá-se uma torção do material. Este é o efeito então do momento torsor. Irá ocorrer então um determinado ângulo de torção. Pois bem, é necessário então estabelecer o sentido convencionado como positivo para o momento torsor. Para tal, vamos considerar um pequeno cilindro sujeito ao momento torsor. Este será o eixo do cilindro e vamos considerar então que, segundo este eixo aqui, está a ser aplicado o momento torsor nesta direção. O que significa então, para que o sistema esteja em equilíbrio, que deste lado tem que ocorrer o momento torsor na direção contrária. Note-se, e agora esta parte é para conseguirmos representar bidimensionalmente os momentos torsores, que esta seta que aqui está poderia ser substituída por um cone. E este cone passaria então nesta direção, e aqui seria o fim da seta. Para fazer o fim da seta, vamos fazer um cone, mas vamos mostrar a base do cone. Ou seja, o cone visto numa dada perspectiva é assim, e portanto, na outra será então assim. Isto é o fundo do cone. Aqui está representado então o X a representar o fundo do cone. Do outro lado, reparem que a seta ficará desta forma. Este será o cone. Passará por trás do cilindro e ao aparecer daqui deste lado, aparece-nos o cone, mas vê-se o fundo do cone. E então quer dizer que se nós virmos agora, segundo esta perspectiva, isto é um olho a observar, se virmos sobre esta perspectiva, compreendemos que o cilindro transforma-se então num retângulo, pois é a sua projeção, e segundo o eixo, aqui, sempre que o momento é considerado como positivo, irá ocorrer nesta face. Reparem, quem verifica a projeção do cone vê apenas um círculo com uma pinta no centro. E a base será representada desta forma.
Assim sabemos que isto representa uma rotação semelhante a esta. E do outro lado, passaremos a ter então a pinta em baixo, aqui está ela, e em cima o fundo do cone, como em cima. E, desta forma, estamos então a estabelecer o que é convencionado como positivo. Se por acaso estivermos a olhar para a secção à esquerda, esta será, à esquerda é esta aqui, esta será então a representação do positivo. Se estivermos a olhar para a representação à direita, será esta então a representação do positivo. Note-se que existe uma outra forma de representar, que é utilizando a seta dupla para o momento torsor. Caso estejamos na secção à esquerda, o momento torsor é representado então, alternativamente, por estas duplas setas. Se estivermos na face à direita, será representado por duplas setas a sair também da face. Reparem na semelhança que existe entre esta representação da seta dupla com o esforço axial. Foi definido que, para o esforço axial, o sentido convencionado como positivo era também a sair do elemento. Nesta fase, foi convencionado como positivo o esforço axial assim e assim. Reparem na semelhança. Vai agora mostrar-se como se calcula o diagrama de momentos torsores. Considere-se um veio ABCD, como representado, sujeito a 4 momentos torsores. Em A, temos então um momento torsor de 80 Nm. Em B, temos um momento torsor de 150 Nm. Em C, temos um momento torsor de 60 Nm. E em D, no ponto D, aqui está ele, temos então 10 Nm. O que nós sabemos, visto anteriormente, é que para uma dada secção, se estivermos a ver à esquerda, o momento torsor é considerado como positivo se tiver este sentido. O seguinte será a cruz em cima e o ponto em baixo. Ao passo que se estivermos a ver na secção à direita, será deste género, o ponto em cima e a cruz em baixo. Vamos então transformar este exemplo tridimensional, com vista tridimensional, num com vista bidimensional, que facilita a leitura do problema. Temos então o cilindro, temos o eixo, e agora vamos colocar os momentos nos pontos corretos. Temos aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. As distâncias entre os vários pontos são as já representadas no 3D. LAB, LBC e LCD. Vamos agora colocar os correspondentes momentos torsores. Repare-se que no ponto A o que nós temos é, devido à orientação da rotação, o cilindro irá aparecer na parte inferior aberto e fechado em cima. O cone. Ao passo que no ponto B, o que irá acontecer é que após a rotação, irá-nos aparecer a ponta da seta, portanto o cilindro, o cone com a ponta em cima e a cruz em baixo. Por seu turno, no ponto C, o que irá ocorrer será como no ponto A, após a seta dar a volta, irá mostrar então a ponta do cone em baixo e o fundo do cone em cima. E também no ponto D será semelhante. Os valores são então 80 Nm, 150 Nm, 60 Nm e 100 Nm. Entretanto, o que se pode garantir é ver se por acaso, para este exercício está garantido o equilíbrio. Se fizermos somatório dos momentos em x igual a 0, verificamos
E não se esqueçam que aqui, para o cálculo dos momentos, teremos que usar o sentido cartesiano como positivo, será este o sentido. Repare-se que ficaremos com menos 80 mais 150 menos 60 menos 10, que dá 0. Ou seja, o equilíbrio está garantido. Mas como se calcula então o diagrama dos momentos torsores? Bem, primeiro é necessário voltar a reproduzir a mesma peça e vamos fazer como fizemos com o esforço axial. Vou colocar então o nosso veio e vou colocar os esforços que nós determinamos há pouco para os vários pontos. Nm, 60 Nm, 150 Nm e 80 Nm, sendo este o ponto A, o ponto B, o C e o D. Note-se agora que poderíamos ter feito cortes em secções. Vou então fazer o corte nesta secção e vou chamar então secção 1. Nesta secção ficarei então com este pedaço de veio apenas. E aqui vou colocar o sentido convencionado como positivo como incógnita. E deste lado coloco então 80 Nm e aqui embaixo o pontinho. Este será o ponto A e esta é a secção S1. Note-se que este sentido convencionado será assim. Este será o momento torsor da secção S1. Pois bem, a fazer então, só para a secção S1, o somatório dos momentos segundo x igual a 0, ficarei com menos 80. Não posso esquecer que tenho que respeitar o sentido cartesiano do que é convencionado como positivo quando estiver a fazer somatório de forças ou momentos. E, portanto, este sentido é um momento com um ponto em cima e uma cruz em baixo. Sempre que isto ocorrer, para o somatório dos momentos é considerado como positivo. E se olhar para para 80 Nm, verifico que é negativo. Ao passo que o momento torsor incógnita é positivo. O momento torsor é S1. E isto é igual a 0, o que me permite chegar à conclusão que o momento torsor em S1, na secção 1, é igual a 80 Nm. Mais uma vez, reparo que o sítio onde poderia ser feito o cálculo é indiferente. Qualquer uma destas secções daria os mesmos 80 newtons. Quer dizer que será 80 Nm desde o ponto A ao ponto B. Vamos então agora fazer uma secção, mas agora a passar entre B e C. Repetimos então a viga, o veio, até à secção S2. Estamos na secção S2 e colocamos mais uma vez a incógnita, respeitando os sentidos convencionados como positivos da resistência dos materiais. Este será o momento torsor na secção S2. E no ponto B, o que nós temos é o momento torsor de 150, que vou aqui indicar, 150 Nm. E no ponto A, continuamos com os mesmos 80 Nm. Quando eu fizer o somatório dos momentos segundo x S2 do sistema 2, então irei obter menos 80 mais 150 mais o momento torsor da secção S2 igual a 0. E então daqui obterei que o momento torsor da secção S2 é igual a 70 Nm.
posso passar então para a última secção. E das duas uma, ou faço a secção completa, ou faço só a partir do ponto, como por exemplo aqui, secção 3, ou faço de A à secção 3, ou faço de D à secção 3. Parece-me ser bastante mais rápido se eu fizer apenas de D à secção 3. Por conseguinte, tenho que agora verificar como é que fica o momento convencionado como positivo nas resistências dos materiais na secção S3. E verifico se quando o momento é à direita, quando é lido na secção do lado esquerdo, a cruz está em cima e o ponto em baixo. Portanto, este será o sentido convencionado como positivo se estivermos na secção deste lado. Daqui temos então o momento torcedor de 10 Nm. Quando eu faço o somatório dos momentos em x da secção S3 igual a 0, para este caso, tenho então menos o momento torcedor na secção S3, que será este, menos 10 igual a 0. E isto permite-me obter o momento torcedor na secção S3 igual a menos 10 Nm. Apenas para este exercício académico, para tentarmos compreender o que acontece caso calcule para o outro lado, vou fazer esse exercício académico. Vou então colocar o veio, vou colocar aqui a secção S3 à amostra e o momento torcedor incógnita da secção S3. Coloco o ponto em cima, a cruz em baixo, pois estamos na secção do lado direito. No ponto A coloco os esforços de A, portanto, cruz em cima, ponto em baixo. Em B, coloco ponto em cima, cruz em baixo. E em C, coloco cruz em cima, ponto em baixo. Temos então no ponto A, perdão, este aqui é o ponto C, este é o B e este é o A. Temos então no ponto A 80 Nm. No ponto B, 150 Nm. E no ponto C, 60 Nm. Quando eu faço então o somatório dos momentos no ponto, na secção S3 igual a 0, mas agora para esta configuração, ficarei então com, não posso esquecer dos sentidos convencionados como positivos, menos 80 mais 150 menos 60 mais o momento torcedor na secção S3 igual a 0. E isto, mais uma vez, irá dar o momento torcedor na secção S3 igual a menos 10 Nm. Reparem que é semelhante. Só optei há pouco por calcular do lado direito, uma vez que tinha menos esforços envolvidos e tal simplifica-me bastante o processo de cálculo. Como é que fica então o diagrama de momentos torcedores? Então, desenho novamente a viga, coloco o ponto A, coloco o ponto B, o C e o D. E vi que de A a B tenho um momento torcedor constante, positivo, de 80 Nm. De B a C, deu um momento torcedor negativo de 70 Nm. Note-se que o valor que deu aqui é negativo. Fazendo o cálculo, verifica-se que dá menos 70 Nm. E por fim, entre B e C, dá também negativo, menos 10 Nm. Este será então o diagrama de momentos torcedores e vem em newtons metro. Vamos agora ver o caso da torção de veios com secção circular. Considere-se um veio, então, com comprimento L e raio R, sujeito ao momento torcedor na sua ponta. É assumido que
todas as secções transversais vão permanecer planas e indeformadas. Também é considerado que retas radiais irão permanecer retas. E vamos considerar apenas pequenas deformações. Qualquer distorção é muito menor que 1. Para ver o caso, considere-se então o cilindro. O caso, um veio com secção circular. Vamos considerar então aqui um ponto Q, aqui representado, sendo que o raio do nosso veio é R. Após dar-se a torção, e vamos então considerar um momento torsor neste sentido, o que vai acontecer é que esta linha inicialmente entre o ponto B e o ponto Q vai distorcer e vai passar então a ficar desta forma. Vai então haver uma distorção do veio. Portanto, passaremos a ter então aqui um ângulo gama. Saturno, daqui passaremos a ter um ângulo φ. No entanto, o que a segunda premissa dizia era que retas radiais irão permanecer retas. Conclusão, esta reta aqui é de Q ao centro do veio, vamos chamar-lhe o ponto O, irá permanecer uma reta e passaremos a ter então aqui o ponto Q'. E isto será também o raio do veio. O segundo dizia que todas as secções, o primeiro dizia que todas as secções transversais permanecem planas e indeformadas. Vamos então olhar para esta secção que aqui está no centro do nosso veio e vamos tirar daqui a fatia. Esta secção tem um comprimento de x. Aqui está ela do lado direito. Podemos visualizar que esta é a sua configuração inicial, ainda antes da deformação. Note-se que qualquer ponto D que aqui está irá passar, após a rotação, a torção do veio, para este ponto D'. E, mais uma vez, o que nós iremos ter é um ângulo de torção neste local. Pois bem, após a deformação, o que vai ocorrer é que, e vou então copiar a imagem, após a deformação, vamos passar a ter então uma configuração final. E essa configuração final, que eu vou aqui colocar, difere da inicial do seguinte. No início, temos então aqui o nosso ponto D, a uma distância R do centro. E no fim, o que passaremos a ter é que o ponto D passou para aqui. No entanto, a reta que vai de D ao ponto O mantém-se reta. Esta distância radial e esta mantém-se reta. Também, a sua superfície plana mantém-se plana, não havendo distorção da superfície. Por conseguinte, chamando a isto R', podemos dizer que R é igual a R' e que dx é igual a dx', sendo dx' a espessura da fatia no final da configuração após o momento torsor ser aplicado à nossa peça. Portanto, para aplicar a torção a veios de secção circular, estas três premissas serão aquelas que serão consideradas em mecânica dos materiais. Vamos agora ver a distorção devida à torção. Considere-se então este cilindro que representa um veio e, ao longo do eixo do cilindro, é aplicado um momento torsor. Repare-se que a linha que une o ponto A ao ponto Q é uma linha perpendicular ao plano onde está encastrado o veio. Após a torção, o que acontece é que o ponto Q passa para esta posição. Dá-se então uma distorção da linha que liga o ponto A ao ponto Q. O ângulo é o ângulo gama e este ângulo que se deu aqui na face do cilindro é o nosso φ. Este φ depende do x. Note-se que em A não houve qualquer tipo de distorção, ao passo que neste local
houve distorção, mas o ângulo devido a essa distorção é muito menor. Devido a este x na posição 1 é muito menor que o da posição final, vamos chamar-lhe aqui x2. Portanto, o nosso φ varia com o x. Vamos agora considerar, então, neste local, um pequeno cubo, um pequeno paralelepípedo. O paralelepípedo vai ser aqui representado. Consideram-se, então, novamente os eixos. Perdão, este é o eixo dos y. E é desenhada a linha original, A, até que lá ao fundo estaríamos então no ponto Q. E o nosso paralelepípedo será algo semelhante ao que temos aqui. Portanto, será algo deste género. Vou então aqui considerar outras letras. A letra C, a letra B e a letra E. O ângulo aqui é π sobre 2. Inicialmente é 90 graus. E repare-se que do ponto E aqui ao ponto O passa este ponto aqui auxiliar também. Após a deformação, o que acontece ao nosso paralelepípedo é algo deste género. Temos então o eixo dos z's, dos y, perdão, dos z's e do x. E aqui temos o nosso paralelepípedo antes da deformação. Com a distorção, tal e qual como conseguimos ver no primeiro cilindro, o que acontece é que esta linha original passa para aqui. E, portanto, todo o nosso paralelepípedo sofre uma distorção, passando para a posição que agora encontramos a vermelho. O ponto A continua aqui, este será o ponto C, este será o ponto B', este será o ponto B original, e este aqui será o nosso ponto E'. Note-se que o ângulo que agora faz estas duas linhas já não é 90 graus. E agora temos aqui um ângulo γ. No entanto, θ mais γ, esse sim, darão 90 graus. Bem, entretanto, verifica-se que aqui surge um outro ângulo, e vamos chamar este ângulo de φ. Note-se que a distância que vai do ponto O ao ponto B é igual ao raio do nosso cilindro. Posso então dizer também que, uma vez que este cubo é infinitesimal, a distância que liga A e B é igual a um dx. Portanto, temos aqui o nosso dx. Note-se que dx, seno de γ, é igual à distância B', No entanto, também é verdade que R, seno de dφ, também é igual a B'. Vou aqui representar apenas os ângulos que temos ali na figura, sendo isto R, isto sendo dφ, isto sendo o ponto B', este ponto B, este ponto A e este o ângulo γ. E esta distância é dx. Como estamos nas pequenas deformações, γ é muito menor que 1, o que quer dizer que o seno de γ pode ser aproximado pelo próprio γ. Também o dφ é muito menor que 1, o que significa que o seno de dφ é equivalente ao dφ. Podemos então escrever que dx, uma vez tendo isto em consideração, dx γ é igual a B', B.
e R dφ é igual a B', B. No seu turno, poderíamos então escrever que dx γ é igual a R dφ. Conclusão. A nossa distorção pode ser definida como R dφ dx, sendo que R é o raio do cilindro. Isto significa, então, que para um dado veio com secção circular, a distorção é máxima quando R é igual a R. Portanto, quando estamos na periferia do veio, pois nesse local R é igual a R. Note-se que quando o R é igual a 0, o γ é nulo, o que contrasta com esta distorção máxima quando R é igual a R, R maiúsculo. Vai agora abordar-se a tensão de corte devido à torção da peça. E para tal, recorda-se que a tensão de corte é igual ao módulo de torção vezes a distorção. E que a distorção, o ângulo de distorção, é igual ao R, posição, sobre o raio do veio, guia máximo. Sendo esta a secção circular do nosso veio, R é o raio da secção circular. E R minúsculo é a distância até um dado ponto dentro do interior do veio, sendo que no máximo R minúsculo toma o valor de R maiúsculo. Podemos então pegar na expressão da tensão e substituir γ por R, R maiúsculo, e γ máximo. Note-se que, fazendo isto, podemos então obter que R sobre R maiúsculo, passar o Q para o interior do parênteses e multiplicar pelo γ máximo. Mais uma vez, estamos então aqui perante a presença do tau máximo. Conclusão. Tau é igual a R minúsculo, R maiúsculo, vezes um tau máximo. Mais uma vez, verificamos que quando R é igual a 0, ou seja, estamos no centro do nosso veio, o nosso tau é nulo. Mas quando R é igual a R maiúsculo, estaremos na periferia do veio, então o tau é igual ao tau máximo. Significa isto que a distribuição das tensões num veio circular respeita uma distribuição triangular. Repare-se que vou fazer aqui a distribuição das tensões. Note-se que aqui temos a tensão máxima e aqui a tensão é nula. Portanto, quando R é máximo, temos tensão máxima. Esta distribuição das tensões em todos estes pontos na periferia tem tensão de corte máxima. Por exemplo, em todos os pontos a R sobre 2, todos estes pontos, teriam tensão igual à tensão máxima sobre 2, por a distribuição ser linear. E todos os pontos no centro do veio teriam tensão nula. Por exemplo, se eu tivesse feito aqui a distribuição das tensões, teria algo do género. O mesmo se passaria nesta linha. Todas as linhas do veio estão sujeitas a este estado de tensão. Mais uma vez reforço a ideia de que na periferia a tensão é sempre igual à tensão máxima.